Fala, meus loquitos do meu coração, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que tu tá assistindo esse vídeo e, direto ao assunto, a gente vai falar sobre número de oxidação. Galera, uma ferramenta extremamente importante, tanto como conteúdo básico para tu saber fazer prova, o que for, quanto ele é necessário para entendimento de muitas matérias que vêm a seguir, né? Vamos pensar só em algumas utilizações. A gente trabalha muito isso para falar de nomenclatura de compostos inorgânicos. A gente trabalha muito para trabalhar também eletroquímica, dentre outros conteúdos. Então, assim, número de oxidação é uma coisa que você não pode não saber se você está se aprofundando no conhecimento de química. E essa matéria tem um pouco do conceito de ligações químicas e eletronegatividade, e algumas dicas e macetes para a gente resolver. Bom, direto ao ponto, vamos lá. Quando eu trabalhar número de oxidação, deixa eu testar aqui uma coisa com vocês. Tá bonitinho, tá. Se o tamanho tá legal da minha fonte. Uma coisa que eu gosto de começar é a definição e como se estrutura. Porque se a gente aprender direto as dicas, os macetes, as regras, que eu vou falar isso para vocês, é ótimo. Resolve boa parte dos casos de número de oxidação, mas não é tudo. Então, peraí, vamos mudar de tela. Quando eu falo o seguinte, a primeira coisa, o que significa NOx? NOx não é se o cara é um cátion ou um ânion, que pode acontecer isso. A gente diz que é a carga real ou a carga aparente que o átomo pode adquirir dentro de um composto, tá? Se ele está formado por um grupo por ligações químicas, ele é uma substância, ele pode adquirir isso. Carga real é quando tu está falando de compostos iônicos. Então, se o cara é um cátion, se existem cátions e ânions que são positivos ou ânions, essa é a carga que ele adquire. Agora, a gente também pode associar o NOx quando eu te falo sobre polaridade. Dentro de uma ligação química existe um elemento mais polar, não necessariamente quer dizer que ele ganhou esses elétrons, quer dizer que a nuvem eletrônica está mais deslocada para ele. Aí a gente diz também que é NOx. Isso é interessante, essa análise, aonde a gente está falando aqui no caso de polaridade. Para entender isso melhor, eu trouxe 3 exemplos de compostos com cloro, onde eu tenho o NaCl, o HCl e o Cl2. No NaCl, se você pensar como funciona, eu tenho um sódio que tem a tendência a virar um cátion, que é da família dos metais alcalinos, é do grupo 1, então a tendência que ele tem é de perder um elétron, carga positiva. E eu tenho o cloro, que tem carga negativa. Então, dentro desse composto, eu classifico o cloro como um elemento de carga menos 1, porque ele recebeu um elétron, tudo bem. Mas se eu quiser falar sobre NOx, desse cara é menos 1. Estou falando do NOx do cloro. Deixa eu melhorar isso aqui então, peraí. A gente vai falando do NOx do cloro nesse composto, menos 1. Mas esse é um composto de carga real. O cloro realmente ganhou um elétron. Se está com dificuldades em visualizar isso, é bom tu dar uma olhada em ligação iônica. Tudo bem, fica aqui, depois tu assiste isso. Agora, quando eu olho para o HCl, eu tenho hidrogênio fazendo uma ligação compartilhada com o cloro, né? A camada de valência, existe um compartilhamento aqui. Você poderia representar estruturalmente assim. Só que essa é uma ligação covalente polar, tá? Aqui é o que a gente chama de ligação iônica. Aqui é uma ligação iônica. E aqui é uma ligação covalente polar. Bruno, polar por quê? Porque as diferenças de eletronegatividades, quer dizer, porque existe diferença de eletronegatividade entre os elementos. O cloro é um elemento mais eletronegativo, quer dizer que a nuvem eletrônica está mais deslocada para o cloro. Então, como se esses elétrons estivessem mais próximos do cloro, a gente diz que a carga parcial dele é negativa e a carga parcial do hidrogênio é mais positiva. Consequentemente, como o cloro tem uma carga aparente aqui, a gente diz que o NOx do cloro aqui também é menos 1. Já nesse caso aqui do Cl2, tu vai ver que tem uma coisa diferente. No caso do Cl2, seria um cloro ligado a outro átomo de cloro.
né? Lembrando que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Pá, então eu coloco os elétronzinhos aqui para não ter problema. E aí eu coloco Cl ligado a Cl. Nesse caso, o cloro é um elemento muito eletronegativo. Porém, mesmo ele sendo um elemento muito eletronegativo, como são dois cloros, a gente diz que a nuvem eletrônica não está dissipada de uma forma uniforme dentro da molécula ou próxima à uniformidade. Consequentemente, você não tem uma região mais negativa. Isso é uma ligação covalente. Apolar. E o fato de ser uma ligação covalente apolar diz que o NOx do cloro aqui passa a ser zero. Vou botar o sinal de vazio aqui, que eu sempre boto para zero, mas vamos escrever zero. Pronto. Zero. Ah, então o NOx também depende? É aí que a gente entra na história. A carga aparente ou a carga real depende do átomo, depende da ligação. E isso a gente pode dizer tanto para carga aparente quanto carga real. Determinar que o NOx do cloro é -1 não me diz se ele é um ânion -1 ou só porque é uma ligação polar onde está deslocado os elétrons. É uma forma mais geral de dizer isso. Tá? E aí aqui eu vou continuar com mais alguns exemplos para você entender. Tá? E aí depois eu debato um pouco melhor outras dicas. Tu vai aqui encontrar o HClO, que é o ácido hipocloroso. Tá? Nessa estrutura, a ligação que existe é o cloro ligado ao oxigênio, ligado ao hidrogênio. Tá? Oxigênio como átomo central, porque precisa fazer mais ligações. E aí eu não estou preocupado muito em demonstrar as ligações aqui, só em mostrar esses átomos. Só que se você olhar os vetores, o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro. Então essa ligação está puxada para o oxigênio. E essa outra ligação está puxada para o oxigênio. E aí uma dica fácil de visualizar isso em compostos covalentes é para onde está sendo deslocado a nuvem eletrônica. Então para o oxigênio, tá nessa ligação, ele é o centro mais negativo, e aqui ele também é o centro mais negativo. Ou seja, consequentemente, a gente pode dizer que o NOx desse cara é -2. O NOx do hidrogênio aqui é +1 nesse composto. E o NOx do cloro aqui é +1. Ou seja, diferente dos outros casos, onde eu diria que o NOx do cloro é -1. Eu botei -1, -1 e 0, né? Voltando para cá para a gente visualizar. -1, -1 e 0. Nesse caso aqui, o NOx do cloro adquire um NOx positivo, então ele varia. Isso pode acontecer em compostos também maiores. Né? Aqui eu poderia colocar, por exemplo, o que acontece no metanol, que é o COH, né? Vamos fazer isso melhorado. C como átomo central, ligado a um H, ligado a um H, ligado a um H, ligado a um O, que está ligado a um H. Tá? Essa molécula aqui, se você não lembra, em compostos orgânicos, ou se você não estudou ainda, também não tem problema, não é o álcool etílico, não é o álcool etílico, é o álcool metílico, que antigamente, ou ainda é hoje, confesso para vocês que não tenho certeza, usado como combustível também de carro de corrida, tá? Mas é o metanol, produto muito tóxico, por sinal. Metanol. Tá? E aí o que é interessante, se você reparar que é uma molécula mais complexa, mas considerando que a eletronegatividade, vou mostrar mais à frente uma tabela, mas o elemento mais eletronegativo aqui é o oxigênio. Lembrando, Bruno, o que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem de puxar elétrons numa ligação. Se a diferença for tão grande, acaba que você caracteriza a ligação como ligação iônica. Para ser mais específico, quando o valor for acima de 1,7. Acima ou igual a 1,7. Enquanto o carbono aqui tem 2,5 e 2,1 para o hidrogênio. Então, nessa ligação aqui, entre o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Entre a ligação do oxigênio com o carbono, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, na ligação carbono-hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, o carbono é mais eletronegativo e o carbono é mais eletronegativo. Você fala, caraca, Bruno, que confusão de setas. Se você perceber, essa molécula é uma molécula polar, e você consegue pensar que a soma dos vetores finalizados está em direção ao oxigênio. O oxigênio é o centro mais negativo dessa molécula, enquanto o hidrogênio são os centros mais positivos. Porém, eu não estou falando sobre polaridade da molécula.
Estou analisando a carga que esses caras vão ter dentro de um composto. Hidrogênio faz uma ligação, e nessa única ligação que ele faz, ele é o centro positivo, porque o vetor de polaridade, o vetor de eletronegatividade, está apontado para o oxigênio, que a gente chama de momento dipolar. Tá? Vou voltar para ser pequeno aqui. Então aqui eu poderia dizer que o NOx do hidrogênio é mais 1. NOx do oxigênio aqui é menos 2, porque tem dois vetores apontados para ele. NOx do hidrogênio aqui é mais 1, mais 1, mais 1. E o carbono que tem uma problemática aqui, olha só. Ele tem 3 setas apontadas para ele. Cada seta quer dizer que ele é menos 1. Então aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 1. Só que numa das setas, como ele está ligado ao oxigênio, ele é mais 1. Menos 3 com mais 1 dá menos 2, concorda? Peraí. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. A gente tem que fazer conta assim para ver se não está falando besteira. Menos 2. E uma sacada maravilhosa, como esse composto de forma geral é neutro, olha o que acontece. Se eu somar aqui mais 1 com mais 1 com mais 1 com mais 1, dá mais 4. E aí nesse composto o oxigênio tem carga menos 2 e o carbono também tem carga menos 2. Consequentemente, se somar todas as cargas, dá 0. Mas aqui eu tenho a carga aparente de cada um dos átomos desse composto. E se o composto for maior, mais ainda. Isso aqui em orgânica é extremamente importante. Em orgânica, quando você for estudar, não sei se você está estudando isso para vestibular ou se você está estudando isso para o colégio e aí, de repente, o NOx acaba sendo no primeiro ano. Se você é um aluno do primeiro ano, não se preocupa com o tamanho dessa molécula, que esse é assunto para você do futuro, tá? E aí é o seguinte, nesse caso, olha para cá, isso aqui é um álcool não, é um ácido que a gente diz que são 3 carbonos sequenciais, onde existe uma dupla com oxigênio aqui, uma simples e ligado ao oxigênio. Para cá tu vai ligar um H, para cá tu vai ligar um H, H. Essa é a estrutura desse composto. Isso não é cobrado para que um aluno de primeiro ano saiba montar. Se tu é vestibulando, é bom tu permear por orgânica. Se tu não viu orgânica ainda, começa a ver orgânica, mas isso é uma cadeia carbônica, né, com 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. E aí você vai reparar uma parada interessantíssima nesse caso. Se você for analisar os vetores, como eu já sei os vetores, são os mesmos elementos que eu usei no exemplo anterior, eu sei que o oxigênio está fazendo uma ligação dupla. E nessa ligação dupla, os 2 pares de elétrons estão mais próximos do oxigênio. Já aqui também está mais próximo dele, e aqui está apontado para o oxigênio. Beleza. Carbono e carbono, ambos têm a mesma eletronegatividade, não faz sentido. Mas aqui eu puxo para ele, aqui eu puxo para ele, aqui eu puxo para ele, para ele, para ele. Se você reparar, o NOx de todos os hidrogênios nesse composto vai dar mais 1. Já o NOx do carbono, que está ligado ao oxigênio, como o oxigênio é menos 2 e aqui também é menos 2, esse carbono só tem 3 setas que saem dele. Então a carga desse cara, mais 3. O carbono central tem 2 setas chegando nele. Cada seta é um vetor, momento dipolar, apontando ele como negativo, menos 2. E esse aqui, por lógica, menos 3. Gostaria que você observasse a carga de cada um. Aqui não é. Aqui é. Tá, eu errei esse aqui, peraí. Volta. Aqui que é do carbono. Mais 3, menos 2 e menos 3. Cada carbono tem uma carga diferente dentro desse composto. Isso vai ser muito comum em orgânica, caso você precise saber. Então, geralmente, quando é cobrado em uma questão, determine o NOx ou a carga aparente daquele carbono. A gente chama esse, por exemplo, aqui o carbono, esse carbono que está aqui, do carbono do grupo funcional, que está ligado a uma carboxila. A carga dele é mais 3. O carbono da outra extremidade, como não está ligado ao oxigênio, é menos 3. Assim como existe isso, existe também o cálculo de NOx médio. Qual é o NOx médio do carbono aqui? Aí é outra história, é fácil. Deixa eu voltar aqui que eu estou com marca-texto. Qual é o NOx médio? NOx médio aqui? Espera aí.
Eu tenho 3 carbonos. Um carbono tem carga mais 3, o outro tem carga mais 2 e o outro tem carga menos 3. E aí, são quantos carbonos no total? 3. Então vai ser mais 3 com menos 3 dá 0. Mais 2/3. Ah, então esse é o NOx médio do carbono, dentro desse composto. Se você reparar, todos os outros elementos desse composto têm o mesmo NOx. Olha, o oxigênio é menos 2, então o seu NOx médio daria menos 2, enquanto o hidrogênio, vou mudar uma cor aqui rapidinho, o hidrogênio, todos os hidrogênios desse composto é mais 1. Aí nesse momento, fala assim, tá, Bruno, então para entender NOx você tem que saber ligação? Então, não necessariamente. A gente tem algumas regrinhas que eu vou passar aqui para vocês, para a gente facilitar a nossa vida. Quando a gente está querendo calcular de uma forma rápida o NOx, a gente não desenha o composto sempre, tá? Essas são as que a gente chama... calma, eu estou pulando coisa. Mas o que eu vou falar, isso aqui, aí eu volto. São as regras de determinação de NOx, tá? Essas regrinhas vão facilitar a nossa vida. Porém, vou voltar para cá, já que eu coloquei isso e hoje já ia pular, que são aonde isso é utilizado. Você escuta muito no processo, no seu cotidiano, às vezes, falam sobre a oxidação de algo. Muito pouco falar sobre a redução de algo, mas são processos atrelados, onde a gente analisa sobre mudança das cargas aparentes que um átomo pode adquirir numa reação. Então, quando você escuta que o ferro está oxidando, é porque está aumentando sua carga aparente. Né? Ah, mas Bruno, eu não falo isso quando eu falo no meu dia a dia, porque parece que está ferrugem. Sim, ele deixa de ser o ferro metálico para ver o ferro na forma de ferrugem. E aqui eu coloquei uma reação tranquila, nem foi sobre o ferro, foi sobre a formação do ácido clorídrico a partir do HCl. Se você reparar, aqui você tem algumas informações interessantes, eu nem vou me aprofundar em reações de oxirredução. Aqui tu tem a molécula de H com H, então faz sentido, se a ligação é H com H, enquanto essa daqui é Cl com Cl, tá? H com H, Cl com Cl. E essa aqui é H com Cl. Por mais que seja 2 vezes, né? Eu sei que ali ocorreu quebra da ligação para a formação de novas ligações, mas tudo bem. Na ligação H com H, não tem carga. Então a carga desse cara aqui é 0, a carga desse cara aqui é 0, porque é uma ligação do mesmo elemento que tem a mesma eletronegatividade. Já no cloro, mesma coisa. Aqui é 0, aqui é 0. No HCl a gente já calculou, como o cloro é mais eletronegativo, menos 1, enquanto o hidrogênio é mais 1. Então, se você fizer uma análise rápida aqui, ó, direcional, deixa eu ver que cor que eu estou usando. Aqui, ó. Poxa. Direcional, tu vai reparar que a carga do hidrogênio está aumentando. Então a gente diz que o hidrogênio nesse processo está sofrendo uma oxidação. Enquanto o cloro, nesse caso em específico, tinha um NOx 0, está passando para um NOx negativo. Então ele está sofrendo um processo de redução. Então atrelar essas falas de redução e oxidação são relativas a NOx. Você vai estudar muito bem os processos de oxirredução quando falar sobre eletroquímica, mas está aqui uma ideia sobre oxirredução. E aí eu já te conto que isso aqui está atrelado também diretamente com a variação de elétrons no processo. Se uma reação de oxirredução ocorre, é porque ocorre transferência de elétrons. Mas deixa isso para outro dia. Tudo bem? Agora sim. Quais são as regras que tu tem que saber para calcular NOx? Parece muitas, parece um texto imenso, mas com o tempo você vai saber de boa. A primeira e a fundamental de tudo é isso. Se tu tem um composto que é neutro, a soma das cargas tem que ser igual a 0. Lembra que eu peguei um composto inteiro, a gente somou todo mundo, vai dar igual a 0? Perfeito. O segundo é, se tu tem um íon, o cara já é um íon, seja um íon simples ou um íon composto, a carga vai ter que ser igual à carga do íon. Então não é igual a 0. Então, exemplo, se eu tiver o ferro mais 2, a carga dele é mais 2, porque a carga aparente dele é mais 2. Agora, se eu tiver um íon tipo o NH4+, tiver, sei lá, NH4+, a carga de todo mundo aqui dentro, somado, vai ter que ser mais 1. Tá? Só com isso você não resolve. Aí existe a segunda regra, que é, infelizmente, tu tem que saber, e eu vou mostrar isso pela tabela depois, pega uma tabela periódica,
Pinta esses caras que vai te ajudar. São chamados elementos de NOx fixo. São os elementos que você, de forma geral, tem que saber aonde eles estão. Ou melhor, saber as cargas deles. Se você está lidando com metais alcalinos e prata, a carga deles é +1. Lembrando que isso só vai funcionar em substâncias compostas, com mais de um elemento. Se for só um elemento, aí você vai só apelar para a primeira regra. Se tiver metais alcalinos, zinco ou cádmio, a carga é +2. Alumínio é +3. Flúor é -1. E esses dois caras aqui quase sempre adquirem esses NOx. Porém, eu já vou debater com eles daqui a pouco. Tá? Hidrogênio quase sempre é +1 e o oxigênio quase sempre é -2. Para entender a partir dos compostos que a gente já estava falando na última aula. Na última aula, não, nos outros slides. NaCl. Como é que você descobre isso? Se você pensar comigo aqui rápido, você sabe que o sódio é um metal alcalino, então a carga dele, nesse composto, tem que ser +1. Como a soma da carga do sódio mais a carga do cloro tem que ser igual a 0, o outro composto só pode ter a carga -1 para equivaler. Pronto. Então, eu preciso saber se a ligação é iônica? Não. Eu preciso saber quem está perdendo ou ganhando elétron, quantas ligações está fazendo? Não. Eu só lembrei da regra sabendo que a soma tem que ser igual a 0 e eu sei que sódio é um metal alcalino. Acabou. Assim como aqui embaixo, eu sei que sódio não é um metal alcalino, mas não tem sódio aqui. Então, nas minhas regras, eu lembro que o hidrogênio quase sempre é +1. Como eu não tenho outra referência para analisar, eu considero ele com a carga +1. Então, o cloro com a carga -1. Tá vendo? Mesma coisa para os dois caras. E aí eu não precisei saber que o HCl é formado por ligação covalente. Vou voltar para pequeno. Eu não precisei falar que o sódio com cloro é ligação iônica. Foi. Já aqui foi o que eu falei antes. Cuidado com as regras. O cara só serve essa regra para substância composta. Se é uma substância simples, presta atenção, se é uma substância simples, você sempre classifica o NOx como 0. Porque a ligação não existe, a ligação não tem diferença de eletronegatividade entre os dois. Então, em substância simples, tu vai considerar que o NOx do cara é 0. Tá? Eu não coloquei a regra aqui. Mesmo se fosse H2, é 0. Ah, só o sódio, 0, porque isso aqui é em substâncias compostas. E aí aqui, ó, uma mais complexa, HCl, ó, mesma coisa. Vai considerar o oxigênio como -2, hidrogênio como +1, e como a soma tem que ser igual a 0, o cloro também adquire a carga +1 para dar certo. Pronto. Você está descobrindo as cargas de forma geral. Usa essas regras para funcionar. Ô Bruno, eu estou pausando aqui agora, vou dar pausa para você quiser pausar o vídeo para tirar o print, copiar e anotando, isso é ótimo para tu ter, e esse material inteiro está maravilhoso para você copiar, tá bom? Agora, eu vou te dar uma forma diferente de analisar isso, tá bom? Que é olhando a tabela periódica. Eu tenho essa mania visual para isso. Eu acho mais fácil de visualizar assim. Então deixa eu botar isso em linha reta primeiro e pegar alguns marcadores. Eu sei que quem tem carga +1 são os metais alcalinos, tudo bem? Não dá. Então aqui, peraí, deixa eu melhorar aqui, aumentar um pouquinho e fazer assim. São os metais alcalinos e a prata. Esses caras vão ter NOx. +1. Vou mudar de cor aqui agora. Vou pegar um verde. Quem tem NOx +2 é os metais alcalinos terrosos e o zinco e o cádmio. E esses caras vão ter NOx +2. Já o alumínio tem NOx +3. O único elemento que tem NOx negativo fixo é o flúor. Por quê? Porque é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, em qualquer ligação que ele faça, ele sempre adquire a carga -1. Ele sempre puxa o elétron para ele só faz uma ligação. Tá? Agora, existem os outros também, que é, por exemplo, o hidrogênio, que ele é quase sempre
mais 1. Mas aí eu te falo que ele pode ser mais 1 ou menos 1. Vou botar um tracinho aqui no 1. E o oxigênio, que é o último caso também da nossa conversa, pode ter o NOx. Na grande maioria dos casos, menos 2. E aí, por que eu falei da tabela periódica? Porque é legal que tu entenda que aqui, ó, são as famílias alcalinas, né? Alcalino e alcalino terroso, o flúor, que é o principal. E, cara, isso aqui eu chamo de escadinha do alumínio. Olha para cá. Aqui parece que está fazendo um degradê, ó. Do lado oposto da divisão entre metais ou não, tá vendo uma escadinha aqui? Eu não tô doido. Olha isso. Aí eu chamo que é a escadinha do alumínio, mais 3, mais 2, mais 1. Então eu não decoro quem são os... Na verdade, hoje em dia eu já decoro, já sei quem é. Provavelmente depois de estudar muito também você vai saber quem é. Mas é esse degradezinho. Mais 3, mais 2, mais 1. Alumínio, zinco e cádmio, prata. Show? Aí eu acho que prefiro gravar assim que outra coisa. Se tu fizer uma tabela dessa, por gentileza, se quiser postar e se for blogueiro, pode aproveitar para me marcar no Instagram, que eu vou ficar feliz. Eu devo ter feito algum resumo desse lá, mas não sei agora de imediato. Por sinal, se tu tá gostando desse vídeo antes de eu continuar, já não deixa o teu like, pelo amor de Deus, para ajudar a vida aqui, do teu professor que tá de uma forma engrenando na internet. E, principalmente, se você gostou desse tipo de conteúdo, também não deixa de me seguir no Instagram, tá bom? Olha para cá. Compostos maiores como esse, o que eu faço? Tu vai conseguir calcular o NOx médio aqui. Tu não vai conseguir calcular o NOx de cada um deles. Então tu vai fazer o seguinte, ó. Aqui, se a pergunta fosse o NOx médio, primeira coisa, tu vai pegar esse composto e simplificar ele. Quantos carbonos tem? 3. Quantos hidrogênios tem? 6. Quantos oxigênios tem? 2. Tu vai trabalhar isso como se fosse uma equação agora, uma equação matemática. Tu sabe que na maioria dos compostos a carga do oxigênio tem que ser menos 2. Tu sabe que na maioria dos compostos a carga do hidrogênio tem que ser mais 1. E tu não sabe quanto é a carga do carbono. Agora preste atenção. São quantos hidrogênios que existem nesse composto? 6. 6 vezes 1 mais 6. Menos 2 vezes 2, menos 4. Lembrando que a soma tem que ser igual a zero. Que número que eu tenho que colocar para o carbono para que a soma dê zero? Mais 6 menos 4, eu acho que tem que ser menos 2. Menos 2 com menos 4 dá menos 6, mais 6 dá zero. Perfeito. Agora, quando eu coloco o NOx médio aqui em cima, eu tenho que lembrar que esse menos 2 tem que ser dividido pela quantidade de carbonos. É o total da carga dos carbonos. Então, menos 2 terços. Que foi o que a gente calculou quando separou cada um deles, lembra? Menos 2 terços. E é isso que tu vai fazer para calcular os NOx. Por exemplo, KMnO4. Nesse caso aqui em específico, mais uma vez, se não tem carga... Bruno, como é que eu sei que composto não tem carga? Porque aqui, quando tem carga, aparece. Ó. Tá vendo aqui? Tá pequenininho na minha formatação de letra, mas tem carga. Aqui não tem carga. Se não tem carga, fácil, tranquilo, leve. Presta atenção. Nesse caso aqui em específico, eu vou dizer que a soma vai ser igual a zero, porque o composto é neutro. A carga do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. E eu não poderia esquecer, porque antes mesmo de olhar para o oxigênio, eu deveria ter olhado para o potássio. Porque o potássio é um metal alcalino. Se ele é um metal alcalino, a carga dele é mais 1. Mais 1 para cá. Então, que número que somado é menos... Peraí. Mais 1 menos 8 dá menos 7. Para zerar, então, tem que ser mais 7. Pronto. Descobri a carga dele. Ó céus, Bruno. E se eu tiver um íon? A soma vai ser igual ao íon, não tem problema. Olha para cá. NO3, e aí eu boto um menos aqui na frente. E aí, meu Luquito do meu coração, eu já boto igual a menos 1. Lembrando que o oxigênio aqui vai ser menos 2 vezes 3, menos 6. E aí, cuidado com a cilada. Para zerar o composto, tinha que ser mais 6. Só que eu não tenho mais 6, eu quero zerar, eu quero deixar com carga menos 1. Então tem que ser mais 5. Se quiser, coloca chama de x e faz a conta. E aí tu vai reparar uma parada interessante.
Cálculo de NOx acaba sendo essas equaçõezinhas, onde você torna alguns elementos padrões para analisar outros. É isso. Não tem como você determinar, e eu vou mostrar até um caso no final isso, mas não tem como você determinar o NOx do nada. Você tem que seguir alguns padrões, tipo ZnCr2O7. Como é que eu calculo isso sem que eu conheça o composto por ligações? Porque se tu conhecer, ótimo. Por exemplo, esse cara aqui é o cara chamado dicromato. Se tu sabe a carga do dicromato, como é formado o dicromato, perfeito, tu vai responder isso muito rápido. Mas tu pensando de um jeito onde tu não sabe, né? Então tu começa ZnCr2O7. Não tem carga, então a soma tem que ser igual a zero. Eu sei que o zinco é um dos elementos de inox fixo, tá lá na minha escadinha do alumínio. Olha lá. O zinco aqui, ó. Tá? Voltei. Então eu sei que ele é mais 2. Eu sei que o oxigênio vai ter que se comportar aqui como menos 2, porque eu quero calcular de outra pessoa. Menos 2 vezes 7, menos 14. E aí tu tem o zinco mais 2, esse cara para quiser só pode ser mais 12. Esse aqui é mais 12, é mais 6 para cada um. Perfeito? Vamos aos detalhes para você sair dessa aula sabendo tudo aqui agora. NOx do hidrogênio geralmente é mais 1. Porém, se ele estiver ligado a só um outro composto e for um metal, principalmente se for um metal, ele adquire carga menos 1. Tá? Então, o jeito certo é se você tiver uma tabela de eletronegatividade. Aí você consegue ver as eletronegatividades dos dois elementos. Por exemplo, vou voltar para cá. Será que consigo ver? A eletronegatividade do cálcio, se você não está reparando, é 1, e a do hidrogênio é 2,1. Então ele é mais eletronegativo. Ele é um ânion nesse composto, ele recebe os elétrons do cálcio, né? Então nesse caso aqui, na hora de representar esse composto, que é o hidreto de cálcio, tu vai ter que representar ele como? Tu vai dizer que a carga do cálcio, tudo bem que o cálcio a gente já sabe que tem NOx fixo, né? Mas poderia ser com outro metal sem ser NOx fixo. E H2, aqui vai ser mais 2, aqui vai ser menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Pode acontecer. Se tiver com dúvida, se você for ligado a um metal, e aí tenha certeza, se estiver ligado a um metal, ele vai aparecer depois no nome. FeH3, FeH2. Opa, são hidretos metálicos, a carga dele é menos 1. Se for um vestibular que você possa fazer que tem auxílio de tabela periódica, é só você ver. Se o hidrogênio for mais eletronegativo que o elemento, aí tu bota menos 1. Geralmente é um metal. Tá bom? E tem um oxigênio, até esqueci de corrigir esses dois compostos, mas o oxigênio é menos 2 na grande maioria. Ele não vai ser menos 2 quando ele estiver ligado aos outros elementos. Então, antes de falar sobre isso, antes de mostrar as regras, presta atenção. Aqui está ligado ao flúor. A tua referência deixa de ser o oxigênio. O oxigênio é o último da lista. Eu brinco em sala de aula falando que ele é o último contatinho, tadinho. Todo mundo já passou por isso. Mas é o último, aquele assim, todo mundo cancelar, é com ele que tu vai sair. Tá? Tenham pena do oxigênio, e aí pode botar no chat, Bruno, eu já fui um oxigênio de alguém. Eu também já fui. Faz parte da vida. Mas tô brincadeiras à parte, por que eu falo isso? Porque tu não seguia por ele inicialmente. Tu vai usar ele o tempo todo. Por quê? Porque a maioria dos compostos tem oxigênio, mas tu não começa seguindo por ele. Se tu reparar OF2, tu vai olhar menos 1 pro flúor. Porque pro flúor tem NOx fixo sempre. Então se é menos 1, o oxigênio é mais 2. Né? Faz sentido? Ó? Eu tenho aqui, ó. OF2, aí menos 1. Então automaticamente o oxigênio é mais 2. Caraca, então ele vai ter um NOx positivo? Vai. É difícil, com certeza, só com flúor. Por quê? Porque o único elemento que é mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Temos que esconder aqui no canto agora. Beleza? E tem os compostos chamados óxidos, uma classe especial de óxidos chamados de peróxidos e superóxidos. Por definição, a carga dele é diferente nesses compostos. Mas esses peróxidos e superóxidos são formados por elementos de NOx fixo. Então, por exemplo, quando está ligado ao hidrogênio, que é a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, você vai reparar que a carga do hidrogênio é mais 1 e, por compensação, ele tem que ser menos 1. Porque menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 2 que dá 0. Tudo bem? Tranquilo? Agora, por que isso acontece? Aí, se eu quiser te colocar a imagem, né, a representação desse cara fica mais entendido. Mais entendido, não sei se é assim que se fala, mas vamos lá. Acho que fica mais fácil de entender, vamos pensar assim.
Porque, na verdade, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Não é uma molécula de água, né? Essa molécula é diferente. E aí, como existe uma ligação entre os dois oxigênios, essa ligação acaba que não tem valor de inox, não tem uma carga aparente. E aí só conta as ligações ligadas ao hidrogênio, tá? Por isso que a carga dele acaba sendo -1, e mesmo a consequência quando for o superóxido, que é -0,5, são uma sequência de oxigênios ligados, tá? Aí, para fechar, tá aqui essa regra, oxigênio é quase sempre -2, contatinho, você usa os outros elementos antes. Se você precisar do oxigênio, você usa. Tu vai precisar? A maioria das vezes. Existem alguns compostos que aí começa a complicar. Existe uma regra que é muito falada, mas eu não gosto, mas eu coloco para vocês para você não ter problema. Em compostos não oxigenados, você considera os ametais, né? A família do nitrogênio -3, a família dos calcogênios -2 e dos halogênios -1. Mas na verdade, se não é oxigenado e começa a cair nesses casos, é mais fácil tu apelar para as ligações. Por exemplo, NbCl5, concordo, está ligado ao cloro. O cloro é o elemento mais eletronegativo. Então, cada cloro aqui tem carga -1. Se cada cloro aqui tem carga -1, o nióbio, que é o Nb aqui, tem que ter carga +5. Acabou. Tranquilo, perfeito. Agora, quando tu olha PCl3, o buraco começa a ficar embaixo. Porque se tu for seguir a regra risca que o pessoal coloca, né, PCl3 tu vai ter o cloro e o fósforo. Né? Por sinal, é um composto de geometria piramidal, é o P ligado aos 3 cloros, né? E sobrando um par de elétrons aqui em cima, vou colocar uma ligação mais grossinha só para dizer que está para frente, tá? Só que nesse caso aí que complica, porque pô, -3 e -1 não faz sentido. Aí você tem que pensar literalmente em eletronegatividade para você não cometer gafe, para você não errar. Nesse caso, você vai considerar -1 para o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, né? Pela tabela de eletronegatividade está mais deslocado para cá, mas o valor dele aproximadamente 3. O valor do fósforo eu não sei. Deixa eu olhar aqui então para falar. Aqui, ó. Essa é a tabela do vestibular da UERJ do Rio de Janeiro, que é uma tabela que já é fornecida no concurso com eletronegatividade. Eu uso ela bastante nas minhas aulas porque eu acho um esqueleto bonito para visualizar, porque ela não tem tudo também, ela já tem as massas arredondadas para concurso e tudo mais. Tá? Aí aqui, ó, hidrogênio 2,1, 3,0. O cloro é mais eletronegativo. Se o cloro é mais eletronegativo, ele é -1. E aí você considera, então, o fósforo +3. Então, isso já vai começar a ser relativo. Nesses casos, é mais fácil você montar o composto quando dá, ou ter um conhecimento prévio. Então, as regras que eu falei dão para concluir pelo menos 95% dos casos. Todos? Não. Todos não. Aqui tem alguns casos... Ih, tá, eu repeti a imagem, tá? Vou deixar assim, erro de montagem de material. Para fechar, tem isso aqui, ó. Existem alguns elementos que têm NOx variados e, a princípio, você não grava esses caras, mas é interessante que você saiba essas variações. Tipo ferro, cobalto e níquel, tu já sabe que dentro de um composto vai aparecer provavelmente com carga +2 ou +3. São alguns casos especiais que mudam o seu NOx. Já o chumbo, estanho e platina tem NOx +2 ou +4. O mercúrio e o cobre tem NOx +1 ou +2. E o ouro vai ter NOx +1 ou +3. Mesmo sabendo disso, você não consegue fechar todos os casos. E aí eu termino essa minha aula debatendo algumas coisas sobre isso. Isso é o princípio. Então, vou te dar um guia para você pensar no que você está estudando. Se você está pegando NOx como matéria de primeiro ano, você vai depois aprender as matérias que são chamadas de funções inorgânicas, onde você vai aprender alguns grupamentos. Se você é vestibulando, provavelmente você está vendo NOx agora também para depois ver sobre funções inorgânicas. Existem alguns grupamentos que é bom e interessante que tu saiba, tá? E se você, acho que dessas duas opções, se tu tá vendo o NOx para ver eletroquímica, tudo bem, ou tu já viu e não vai usar agora, ou tu vai ver à frente. Mas isso é fundamental que tu aproveite esse cálculo de NOx para estudar funções inorgânicas. Provavelmente em algum momento isso também estava gravado aqui, mas como eu não estou gravando ainda para o meu canal essa parte, também não posso falar, tá? Então por que eu estou te falando isso? Porque não dá para tirar todas as informações com isso. Por exemplo, o sulfato de cobre, que é o sulfato de cobre 2, nesse caso, que é o CuSO4, não tem como tu resolver porque tem duas incógnitas. E aí, se tu reparar, se tu desenhar esse cara aqui,
E peraí que a caneta tá com uma caneta fina. Aqui, ó, SuSO4, você vai pensar o seguinte, pô, o oxigênio eu coloco -2. E o outro cara? Aí existem alguns caminhos. Você pode supor o NOx do cobre e tentar calcular o do enxofre, e aí supor o enxofre, mas qual é o NOx? O enxofre, em alguns, com a maioria dos compostos, tem NOx par, aí eu teria que calcular para achar o par. Eu não vou entrar nesse debate, que eu acho que vai dar mais viagem. Aqui, o jeito mais exato para você conseguir matar esse composto é entender que isso aqui é um ânion conhecido da inorgânica. Esse aqui é um ânion chamado de sulfato. Tu vai ter que saber isso? Vai. Mas se você estiver estudando só NOx, não se preocupa que tu vai ver isso depois. Esse ânion é conhecido e a carga dele tem que ser conhecida. Esse é o ânion sulfato, proveniente do ácido sulfúrico. Existem alguns ânions oxigenados que você acaba que já tem que saber mais ou menos a sua estrutura. E dentre eles, um é esse que tu tem que saber. Se a carga dele é -2, dentro desse composto, a carga do cobre só pode ser +2. Para ser mais específico, se a carga dele é -2, se você fizer o cálculo agora, o enxofre, pelo fato de ser sulfato, que é o enxofre no seu estado mais oxidado, a carga dele é +6 e -2. Né? -2 vezes 4 dá -8, com +6 dá o total de carga do ânion, -2. Tá? Acaba que no final dessa aula, em vez de facilitar, eu compliquei com o caso, mas é para dizer que NOx não dá para determinar tudo também. Tá? NOx é para te ajudar em algumas regras. Essas regras que eu coloquei aqui são ótimas? São. Vão ajudar a resolver quase tudo. Tá bom? Bom, espero que tu tenha gostado da explicação. Se você é novo, chegou aqui de paraquedas, tá? Aproveita para seguir mais uma vez o canal, conhece o meu trabalho, trabalho com preparações para vestibular, aulas particulares, reforço escolar e algumas piadas e memes também na internet. Se você já me conhece, porque eu já coloquei esse link em algum dos meus materiais como aula complementar, até a próxima. Beijos e abraços. Fui!